Olá, alunos do nono ano, professor Esquilassi, tudo bem? Estamos aqui para mais uma leitura, do texto, material que enviei para vocês aí, valendo da semana do dia 9 de agosto até 20 de agosto, tá? Então, essa semana a gente vai fazer a leitura do material e aí na semana seguinte a gente vai ter o vídeo com a correção da atividade que tem lá no final desse roteiro. Lembrando que depois que você fizer a atividade, você pode anexar a foto, a imagem da atividade feita no seu caderno, lá no GSA, o Google Sala de Aula, ou pode me enviar por e-mail, tá bom? Então vamos lá começar um pouquinho sobre o assunto que a gente já tinha falado, sobre as ondas. Então nós temos aí uma imagem, um mapa de áreas que foram afetadas por uma tsunami, pelo tsunami que teve em 2004. Então, o tsunami de 2004 ele afetou diretamente mais de 10 países. Então, esse desastre natural causou a morte de cerca de 280 mil pessoas. E um terremoto que originou foi de 9,3 graus na escala Richter. E logo as ondas se propagaram por todo o Oceano Índico. Então vamos ver como é que funciona a onda e como é que isso ocorreu. Então o terremoto do dia 26 de dezembro de 2004, inclusive tem um filme que se chama O Impossível, eu acho que é. Eu vou ver depois eu ponho embaixo aqui Aqui embaixo eu vou colocar o nome do filme para vocês saberem, que fala sobre esse tsunami aí, o caso de uma família que esteve envolvida com esse tsunami. Eu não lembro o nome exato do filme, mas depois eu coloco embaixo. Então, o terremoto do dia 26 de dezembro de 2004, ele dissipou uma energia equivalente a 20 megatons de TNT. TNT é dinamite. E megaton é uma medida da quantidade de energia liberada em explosões. 1 megaton ele equivale à detonação de 1 milhão de toneladas de dinamite. E no caso aqui foram 20 megatons. Então foram 20 milhões de toneladas de dinamite, que foi cerca de 2 vezes a quantidade de energia dissipada em todas as explosões ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial. Então foi absurdo, essa explosão que ocorreu aí a energia, que foi liberada. Então, parte dessa energia ela foi dissipada em forma de ondas no oceano que chegaram a atingir 900 quilômetros por hora. Países como o Bangladesh, que você tem ali em cima no mapa, Bangladesh, Sri Lanka, Indonésia e Tailândia foram afetados pelas ondas que chegaram à costa na forma de um dos maiores tsunamis já registrados na história do nosso planeta. As ondas elas são responsáveis por vários fenômenos que nós observamos, como o terremoto, a luz e o som. Entenderam que a onda é qualquer perturbação que transmite energia através da matéria ou do espaço, nós poderemos entender como alguns equipamentos, que são comuns do nosso dia a dia, funcionam. Então, desvendar algumas propriedades do som e da luz. Como você acha que um terremoto é capaz de gerar ondas gigantes e causar tsunamis? A natureza das ondas. A energia nunca é criada ou destruída. Pode apenas ser transmitida ou convertida de formas diferentes. O que caracteriza uma onda é a sua capacidade de transmitir energia de um ponto a outro, com pouco ou nenhum transporte de matéria. As ondas elas podem ser classificadas como ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas, dependendo do meio em que ela se propaga. Então, sobre as ondas mecânicas. As ondas mecânicas são perturbações na matéria que transmitem energia. Portanto, esse tipo de onda precisa de um meio físico para se propagar. No caso do tsunami de 2004, um dos meios de propagação foi a água dos oceanos. Outro meio foi o solo do oceano. O tsunami
ele foi resultado do deslocamento abrupto de grandes porções da crosta oceânica, o que liberou grande quantidade de energia que foi transmitida para a água daquela região. Apesar da quantidade muito grande de energia envolvida, houve pouco ou nenhum transporte de matéria, como ocorre com todas as ondas. As partículas da água localizadas no epicentro do terremoto não foram transportadas por centenas de quilômetros ou mais até os litorais, que foram então atingidos pelos tsunamis formados. Elas praticamente ficaram no mesmo lugar. Ondas sonoras e terremotos são outros exemplos de ondas mecânicas. Então, exemplos de ondas mecânicas. As ondas mecânicas são classificadas de acordo com a direção da vibração das partículas do meio, quando comparadas com a direção da propagação da própria onda. As ondas chamadas longitudinais, ondas L, são assim chamadas porque as partículas do meio, eles vibram no mesmo sentido de propagação da própria onda e criam zonas de compressão e rarefação. Então você tem aqui a imagem do que são as ondas longitudinais. Agora, as chamadas ondas transversais, ou ondas T, as partículas, elas vibram na direção perpendicular àquela em que a onda se movimenta, como você vê aqui na imagem abaixo, né, as ondas transversais. Então você tem uma imagem de uma onda, né, as ondas da superfície dos mares são exemplos bem visíveis de ondas mecânicas. Perceba que, além das ondas maiores, existem milhares de ondas menores visíveis na superfície. Uma imagem da costa do Chile de 2008. Só para vocês entenderem, o epicentro é onde aconteceu o terremoto, que é aqui no meio, onde está o começo do círculo aqui. Com esse epicentro aqui ocorrendo o terremoto, houve onda, as ondas se espalharam para todos os lados. É igual quando você joga uma pedra no lago, no rio, né? Que você vê aí as ondas indo para todos os lados. É a mesma coisa. No caso aqui, são os tsunamis. Tá? Então, e as ondas eletromagnéticas? Há ondas que propagam a energia de um ponto para outro, mas que não necessitam de meio físico para se propagar. São as ondas que nós chamamos de eletromagnéticas. São exemplos de ondas eletromagnéticas a luz visível, as ondas de rádio, os raios ultravioletas, os raios X e as micro-ondas. Embora não necessitem de um meio físico, as ondas eletromagnéticas elas podem se propagar através dos meios sólidos e fluidos, como líquidos e gases. No vácuo, o que é o vácuo? O vácuo é a ausência de um meio material. O espaço é formado por vácuo, não tem ar. Saiu da atmosfera da Terra, o espaço é o vácuo, não tem ar, não tem a matéria. Então, no vácuo, elas se propagam na sua velocidade máxima, que é a velocidade da luz, de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. As ondas eletromagnéticas são geradas por oscilações de cargas elétricas, as quais, por sua vez, geram oscilações no campo magnético, que geram oscilações no campo elétrico e assim por diante, que vai propagando energia de um ponto para outro. E quais são as características das ondas? As ondas elas apresentam certas características que elas podem ser medidas, como a amplitude, a frequência e o comprimento de onda. A amplitude de uma onda, representada pela letra A, é a distância máxima que uma onda vibra em relação até um ponto de equilíbrio. Quanto maior é a amplitude, maior será a energia transportada pela onda. O ponto mais alto da onda é chamado de crista, enquanto que o ponto mais baixo é chamado de vale. Então nós temos aqui, ó. Aqui em cima é a crista, aqui embaixo é o vale, né? E nós temos aqui essa distância aqui, né? Começa aqui, desce e volta na mesma
Altura é chamado de comprimento de onda, tanto em cima como embaixo, tá vendo? É como se fosse uma onda, ela começa aqui, termina aqui, aí começa outra e termina aqui, começa outra e termina. Então, cada uma dessa daí tem esse comprimento de onda. E o que é o... Desculpa. E o que é o comprimento? E a amplitude, né? É aqui, ó, a amplitude de uma onda. É aqui o ponto de equilíbrio, ó, daqui até onde tem a crista, ou daqui do equilíbrio até onde tem o vale, tá? O comprimento de onda, essa distância que eu mostrei, é a distância consecutiva de dois pontos adjacentes da onda. Então, normalmente, ela é medida entre duas cristas ou dois vales, como nós estamos vendo aí embaixo, para as ondas transversais ou nas distâncias de compressão ou rarefação máximas, para ondas longitudinais, conforme mostra as figuras a seguir aí que nós vimos, tá? Então nós temos aqui, ó, aqui a transversal, ó, e aqui a longitudinal. Repara que são diferentes, tá? O comprimento de onda, tá vendo? Começa de um jeito e aqui de outro, tá? E rarefação, tá vendo que tem uma diferença, né? Aqui ela se encontra mais, aqui ela se espalha, se encontra, se espalha, tá? Então, essa é a rarefação, quando ela está mais, vamos dizer assim, pensa numa mola, né? Parece uma mola mais esticada, e a compressão é quando é mais apertada, tá? Então, a reta tracejada na onda transversal acima, ela representa a localização do ponto de equilíbrio. E nas ondas longitudinais, o comprimento ele é dado pelo intervalo entre duas zonas de maior compressão ou de rarefação, certo? Então, tá. Agora vamos ver o que é frequência e como que é a velocidade de onda. A frequência é o número de ondas, a frequência representada pela letra F, é o número de ondas presentes em determinado intervalo de tempo. A unidade de medida da frequência é o Hertz. Então, 1 Hertz equivale a um ciclo, nesse caso, uma onda por segundo. Então, Hertz é igual a 1 sobre S de segundo, que é uma onda. Agora, quanto maior a frequência, maior é a quantidade de energia que a onda carrega. Quando a frequência de uma onda, né, F, ela aumenta, o seu comprimento de onda, o delta não, é o... Nossa, eu esqueci o nome desse... Daqui a pouco eu lembro. Diminui. Então, o comprimento, vou falar de novo. Quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia que a onda carrega. Quando a frequência de uma onda, que é F, aumenta, o seu comprimento de onda diminui. Diferentemente, ondas de mesma amplitude podem apresentar frequências e comprimentos distintos. Então, nós temos aqui, ó, tá vendo o que é amplitude? Ó, aqui no meio seria essa linha de equilíbrio, né? Aí nós temos amplitude aqui, outra amplitude. Então, a frequência de uma onda ela é inversamente proporcional ao seu comprimento. O que é inversamente proporcional? Quando é menor a frequência, quando o comprimento é maior, menor é a frequência. Quanto maior é o comprimento, menor é a frequência, tá? É isso. Então, a imagem acima ela apresenta ondas de mesma amplitude, mas com diferentes comprimentos e, portanto, com diferentes frequências. O período, que é chamado de T, é o tempo necessário para se produzir uma onda completa. A frequência e o período, eles guardam uma relação inversa entre si, que pode ser expressa matematicamente por T é igual a 1 sobre F, né? O T período é igual a 1 sobre a frequência, ou a frequência é igual a 1 sobre o T, o período. Então, é possível medir a velocidade, V, com que uma onda se propaga em um meio. Como a velocidade é a razão entre distância e tempo, a velocidade de uma onda ela pode ser medida dividindo-se a distância percorrida
pelo tempo transcorrido da passagem de uma onda em um meio. A velocidade de uma onda ela depende do meio em que ela se propaga. Por exemplo, o som propaga-se a uma velocidade média de 1.244 km por hora no ar e a cerca de 5.200 km por hora na água e aproximadamente 18.720 km por hora no aço. Então, vocês reparam que diferentes materiais, a onda se propaga em velocidades diferentes. Então, o som ele tem uma velocidade média no ar de 1.244, na água de 5.200, quer dizer, é mais rápido, e de aproximadamente 18.720 no aço. Então, nesse caso, quanto mais denso é o meio, mais rápido o som vai viajar. A temperatura e a pressão do meio também vão interferir nessa velocidade das ondas. Então, no caso de ondas eletromagnéticas, a velocidade ela é o máximo no vácuo. A velocidade de uma onda ela pode ser calculada pela expressão V, que é igual a comprimento de onda vezes o F, que é a frequência. Por exemplo, a velocidade de uma onda que tem a frequência de 1 Hz e comprimento de onda de 0,5 metros. Então, o que eu faço? V é igual. Se a frequência, o comprimento de onda é 0,5, eu troco, né? 0,5 vezes F, frequência, que é 4. Então, vai dar que a velocidade, né, com Hz, ela tem, 4 Hz, né? A velocidade é de 2 metros por segundo. Eu consegui achar porque ele me deram os valores, né? Geralmente o exercício, a atividade te dá os valores para você calcular qual é a velocidade. Agora, a interação de ondas, né? Nós tem 3 tipos, a reflexão, a refração e a difração. As ondas, elas interagem com o meio em que se propagam ou entre si. As principais interações, elas são a reflexão, a refração e a difração. A reflexão, ela ocorre quando uma onda retorna após colidir com uma barreira ou uma superfície. É um fenômeno comum, as ondas mecânicas e também as ondas eletromagnéticas. Então, você tem aí o A e o B, né, as imagens aí. Então, a reflexão de ondas. No A, as ondas eletromagnéticas, como a luz. Então, em uma superfície plana, como a gente está vendo aqui, o ângulo de saída, que é R, está aqui desse lado, é o R, da onda refletida, é igual ao ângulo de entrada, que é I, que é da onda incidente. E o comprimento de onda, ele não se altera. Agora, no B, são ondas mecânicas, como o som. Em ambos os casos, né, a frequência 1 é igual à frequência 2, né, o comprimento de onda. Tá? Comprimento de onda 1 é igual ao comprimento de onda 2. A refração, ela ocorre quando a onda passa de um meio para outro. Então, nela, a velocidade da onda ela muda ao entrar em um novo meio ou ao transferir energia para materiais diferentes. Então, você tem aqui, né, duas imagens. O A, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar, gente. O A e o B. Vamos ver as imagens. A imagem A e a imagem B. Então, a refração de ondas. No caso do A, uma onda é gerada na ponta mais fina de uma corda com espessuras diferentes. Você tem aqui o azul, né, uma corda mais fina, e depois essa aqui marrom mais grossa. E aqui você tem o pulso incidente, né? Então, uma onda que é gerada na ponta mais fina de uma corda, com espessuras diferentes, na imagem 1 ali, ela pode ser em parte refletida, né? Sendo que o comprimento permanece igual e o sentido do deslocamento se inverte. E ela pode sofrer refração, onde o comprimento de onda aumenta e a velocidade diminui, e o F se mantém constante em ambos. Tá? Em ambos, né, os casos, e ao atingir então a parte mais grossa. Agora, no B, de um modo mais análogo, as ondas eletromagnéticas, como a luz, por exemplo, a velocidade e o comprimento de onda são alterados ao refratar. Então, ó,
ela vem, bate, era para ela continuar em linha reta, mas ela não continua, ela sofre a refração, ela muda o caminho, então, da onda, tá? Por isso que quando você coloca um copo com água e aí você coloca um lápis dentro, o lápis parece que está quebrado. É por causa dessa refração, tá, que ocorre, você percebe a mudança de direção da onda da luz chegando no seu olho. E por último, a difração, que ela é o encurvamento de uma onda ao atingir alguma barreira ou passar por um orifício. É um fenômeno mais comum as ondas mecânicas do que as ondas eletromagnéticas. Em grande parte, é por causa da difração do som que conseguimos, por exemplo, ouvir um vizinho do outro lado de um muro alto. Tá? Então, esses são os tipos de interações das ondas, né? E sobre a intensidade sonora e a audição. A intensidade sonora ela é comumente chamada de volume. Em shows e perto de trios elétricos, desculpa, ou mesmo diante de um rádio com volume alto, é possível notar as ondas de pressão produzidas pelos alto-falantes, principalmente quando há emissão de baixas frequências. O excesso de pressão sonora ela afeta negativamente os tímpanos. Se essa pressão for excessiva, uma pessoa que estiver exposta a ela sente dor e corre o risco de seus tímpanos se romperem. Então, a unidade de medida mais comum que é utilizada para medir a intensidade sonora é o decibel, dB. E quais são os níveis seguros de volume de som? Os níveis aceitáveis de intensidade sonora, elas variam para cada indivíduo, para cada atividade laboral ou recreativa, e seu respectivo tempo de exposição ao som. Considera-se um nível seguro até 85 decibéis para um tempo de exposição de no máximo 8 horas. Então, acima de 120 decibéis ocorre o chamado limite de dor para a intensidade sonora. Várias atividades e equipamentos são capazes de criar intensidades maiores do que 100 decibéis. Então, compare a intensidade sonora de algumas situações aqui nessa tabela. Então, falar sussurrando, quando você fala baixinho, assim, no ouvido de alguém, ali a intensidade sonora, ou o que a gente chama de volume, né, mas em decibéis, é de valor 20. Uma área residencial à noite, né, chega a 30. Uma sala silenciosa, 50. Uma conversação a 1 metro, 60. Um automóvel passando a 20 metros, 70 decibéis. E uma avenida movimentada, 85 decibéis. Lembra? Aí chegou no limite. Aí passou de 85, furadeira. Percebe que são sons que incomodam o seu ouvido porque passou do limite de 85 decibéis. Uma furadeira, ela vai de 100 a 105. Um show de rock de 1 a 2 metros da caixa de som de 105 a 120. E a decolagem de um avião. Quem já passou perto do aeroporto e viu o avião decolando, sabe o som alto que chega a 140 decibéis. Tá? Vamos ver agora em relação a isso, né? A saúde e os problemas da audição. Ao longo da vida, há uma perda natural da capacidade de audição. Entretanto, a exposição demasiada a sons de alta intensidade, como ruídos laborais e sons excessivamente altos, e inflamações do ouvido, eles podem acelerar esse processo. Algumas pessoas reportam ouvir sons e apitos, mesmo que estejam em ambientes totalmente silenciosos, quando são comumente chamadas de zumbido ou títitos, e que, paradoxalmente, atinge mais as pessoas com perda auditiva. Então, quando se tem suspeita de que algo não vai bem com a audição, deve-se consultar o otorrinolaringologista, que é um médico especialista que ele poderá solicitar um exame audiométrico. Eu já fiz esse exame audiométrico. Esse exame avalia se o paciente ele é capaz de ouvir todas as frequências em baixa velocidade. Então, esse exame audiométrico, para quem já fez, você entra
numa salinha, né, fechada, é um espaço pequeno. Você entra, fecha a porta, você bota um fone de ouvido, lá dentro não tem som nenhum, você só tem o teu fone de ouvido, né? E a pessoa lá fora, o especialista, ele vai ficar emitindo sons. E conforme você ouve o som, seja do lado esquerdo ou direito, você levanta a mão. Então, ele vai jogando diferentes intensidades, né, de som para você até o momento que vai dizer se você está ouvindo os sons ou não. Então, se ela joga o som e você não ouviu, então você pode estar com um problema auditivo, né? Graças a Deus eu fiz esse exame umas 2, 3 vezes e nunca deu nada, tá? E uma coisa, né? O uso frequente de fone de ouvido, imagina o fone de ouvido, ele está direto lá dentro do ouvido, né? Então, quando ele está associado a altos volumes, ele pode prejudicar a audição. A longo prazo, ele vai danificando os tímpanos do seu ouvido, tá? E olha que interessante, quais foram as origens da telefonia? Um telefone acústico, muito simples, que funciona bem em pequenas distâncias, tornou-se uma das brincadeiras mais populares entre as crianças, que é o telefone de lata, né? Ou o que a gente chama aqui no Brasil de telefone sem fio. Aqui em Ribeirão, né? Não sei como é que chama de outras regiões do Brasil, mas eu brincava disso, é o telefone sem fio. Então, no passado, antes da invenção do telefone elétrico por Graham Bell, que foi em 1876, instrumentos parecidos com o telefone de lata eram utilizados para comunicações entre os cômodos de uma casa. Para criar um telefone de lata, você precisa de 2 latas e de um pedaço de barbante grosso. A latinha ela vai captar as vibrações da voz geradas pela pessoa que fala e o barbante bem esticado as transmite. Essas vibrações elas chegam à latinha de quem está ouvindo. O fundo da latinha vibra e o seu interior amplifica as vibrações, que podem ser captadas e interpretadas pelo ouvinte. Podemos entender os sons emitidos a certa distância pelo mesmo princípio de um alto-falante. Então você tem a imagem de um menino e uma menina, né, brincando, né? É que aí o espaço é pequeno, mas você pode fazer isso num espaço maior, usar um barbante mais comprido, usar latinha, ou você pode usar também um copinho de Danone, né, que é de plástico, é mais fácil para furar, porque você tem que furar, passar o barbante dentro, dar um nozinho nele, né, para ele não escapar, né? Então, no passado, dispositivos semelhantes a esse telefone de lata, ou chamado de telefone sem fio, eles eram utilizados para comunicação entre 2 pessoas que estivessem distantes após apenas poucos metros uma da outra. E é interessante, falando sobre a audição de outros animais, né, porque ouvem sons diferentes. Você já deve ter visto em filme ou desenho um apito que você assopra não faz, você não ouve som nenhum, mas o teu cachorro ouve, né? O cachorro no caso do filme ouve, porque é um apito que emite um som que só os cães, que no caso os cães ouvem, e a gente não tem essa percepção. Então, ó, a audição humana ela é capaz de perceber estímulos de várias frequências com sons, desde 20 Hz até 20.000 Hz. As vibrações sonoras que têm frequência abaixo de 20 Hz são chamadas de infrassons, e aquelas que estão acima de 20 Hz são chamadas de ultrassons. 20 na verdade, 20.000 Hz, né? 20 kHz é 20.000 Hz. São chamadas de ultrassons. Então, no reino animal, há espécies com maiores capacidades e melhores habilidades para audição do que a humana. Como eu disse, né, cães e gatos eles têm boa audição no intervalo de frequências em que os seres humanos ouvem, além de ouvirem frequências imperceptíveis para nós. Outros animais ouvem bem em altas frequências, né, o ultrassom, que é o caso de golfinhos e morcegos. Esses animais eles utilizam o som também para orientação. O morcego ele emite altas frequências e é capaz de detectar as menores refrações ou difrações do som que ele emitiu. Assim, ele consegue perceber suas presas no escuro. Né? O morcego ele caça no escuro. Né? Então, ele vê o alimento dele através das ondas que ele emite e aí bate e volta para ele. Tá? Por isso que ele tem aquela orelha lá. Não é à toa aquela orelha
que o morcego tem para poder captar as altas frequências que ele manda, tá? Então, assim, ele consegue perceber suas presas no escuro, bem como identificar rapidamente um obstáculo à frente. Os golfinhos e as baleias fazem o mesmo, mas como elas habitam o meio aquático, a forma como essa detecção ocorre é diferente daquela que é realizada pelos morcegos. Então, tem exemplos aí de intervalo de frequência audível de diferentes espécies selecionadas. Então, nós temos a frequência inferior e a frequência superior. Nós já vimos que os humanos, né, eles ouvem de 20 a 20 mil, os macacos, os primatas, eles ouvem de 0 a 45 mil, ouvem mais do que a gente. Os cães, de 67 a 45 mil, os gatos, de 55 a 77 mil, e aí vai, golfinho, nariz de garrafa, orca, morcego, ao morcego, de 1000 a 90 mil hertz. Águia americana, galinha, até o peixinho dourado lá, que ouve de 20 a 3.000, tá? Quilowatts, hertz, tá bom? Foi isso. Então essa foi a nossa aula, né, básica, né? São 3 perguntinhas só. Então você vai lá, lê o texto, entende o texto, né, para você poder se refletir sobre ele e poder responder tranquilamente. Porque aí na semana que vem eu volto e aí a gente faz a correção dessas 3 atividades aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Boa semana para vocês e até mais.